O Paulistão 2026 está prestes a começar, mas o que a Federação Paulista de Futebol não está te contando é o risco real que os grandes clubes correm. Prepare-se, porque o novo formato, inspirado na Champions, é na verdade uma armadilha que pode rebaixar favoritos já na primeira fase. A FPF vendeu como modernização, mas a verdade é que o Paulistão 2026, com suas 11 datas, é uma bomba relógio para os times que você ama. Menos jogos, mais pressão e um calendário compactado que exige perfeição desde o apito inicial. Vamos entender o que realmente está acontecendo aqui. O campeonato, que tradicionalmente tinha 16 datas, agora foi reduzido para apenas 11 até a grande decisão. Isso significa que cada jogo vale muito mais, cada ponto perdido pode ser fatal, cada tropeço pode significar o fim das esperanças. Não estamos falando de um campeonato onde você pode começar devagar e ir crescendo. Não! Desde o primeiro minuto, desde o primeiro jogo, seu time precisa estar 100% afiado, porque não haverá segunda chance. A CBF fez mudanças no calendário para essa temporada e essas mudanças tiveram um efeito dominó nos campeonatos estaduais. O que antes era um torneio com tempo para ajustes, para testes, para encontrar o melhor time, agora se transformou em uma corrida contra o relógio onde cada segundo conta. Mas a Federação Paulista não simplesmente reduziu o número de jogos. Não, eles foram mais longe. Inspirados na fase de liga da UEFA Champions League, a FPF decidiu colocar todos os 16 participantes em um único grupo. Isso mesmo, um único grupo. Imagine seu time, acostumado a aquecer nas primeiras rodadas, agora obrigado a enfrentar clássicos como Palmeiras e Santos logo de cara. O novo formato de grupo único, onde todos se enfrentam, não perdoa deslizes. A margem de erro é zero. Durante o sorteio, as equipes foram distribuídas em 4 potes, e cada time terá de enfrentar 3 equipes do mesmo pote. E aqui está o detalhe cruel. Os grandes clubes, os favoritos, aqueles que todo mundo espera que cheguem longe, todos foram colocados no pote 1. São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras, os 4 gigantes do futebol paulista, todos no mesmo pote. Sabe o que isso significa? Significa que esses clássicos explosivos, esses jogos que normalmente aconteceriam mais para frente na competição, quando os times já estão rodados, agora serão obrigatórios logo no início. Não há como escapar. Palmeiras vai enfrentar Santos, Corinthians vai pegar o São Paulo, e tudo isso enquanto ainda estão tentando encontrar sua melhor formação, integrando novos jogadores, ajustando esquemas táticos. Os clássicos acontecem logo nas primeiras rodadas. Seus times mal vão ter estreado, mal vão ter tido tempo de ver o que funciona e o que não funciona, e já vão estar em confrontos decisivos. Um jogo para testar e bam! Logo na sequência, um clássico que pode definir o rumo da temporada. Pouco mais de um mês separa o início da competição do final da fase de grupos. Um mês! Isso deixa o Campeonato Paulista mais competitivo a tiro curto, mais imprevisível, mais perigoso. Em um mês, seu time pode ir das nuvens ao inferno. Em um mês, pode ver suas esperanças de título virarem pó. Em um mês, pode se ver na zona de rebaixamento sem nem entender como chegou lá. E o pior, os 2 últimos colocados, após apenas 8 rodadas, serão rebaixados para a Série A2. Não é boato, é a dura realidade. Grandes nomes do futebol paulista podem cair para a segunda divisão estadual em um piscar de olhos. Tudo por conta dessa inspiração na Champions que virou um pesadelo. 8 rodadas para decidir quem cai. 8 jogos onde cada erro pode ser fatal. 8 partidas onde não há espaço para azar, para má sorte, para aquele jogo onde seu time dominou, mas não conseguiu fazer o gol. 8 confrontos onde lesões de jogadores-chave podem significar a diferença entre continuar na elite e cair para a segunda divisão. Pense nos gigantes do futebol paulista. Pense no Corinthians, com sua torcida maciça, com seu estádio imponente, com sua história repleta de glórias. Imagine esse time caindo para a Série A2. Imagine a humilhação, o impacto financeiro devastador, a debandada de jogadores, a crise institucional que isso causaria. Ou pense no Santos, o time de Pelé, o clube que representa o Brasil no mundo inteiro. Imagine esse gigante que já passa por dificuldades financeiras caindo para a segunda divisão estadual. O golpe seria praticamente mortal. E com apenas 8 jogos para provar seu valor, com clássicos logo no início,
essa possibilidade deixou de ser ficção e passou a ser um risco concreto. O Palmeiras, com seu forte esquema financeiro e elenco recheado de estrelas, também não está imune. Um início ruim, algumas lesões no momento errado e até o time mais bem estruturado pode se ver em apuros. E o São Paulo, com seus 6 títulos brasileiros e sua torcida apaixonada, também corre o mesmo risco. Todos correm, porque esse formato não foi feito para proteger os grandes, foi feito para criar emoção, imprevisibilidade, possibilidades que antes eram impensáveis. Agora vem outro problema, a sobreposição com o Campeonato Brasileiro. 3 rodadas da fase de grupos do Paulistão vão ser disputadas simultaneamente com o Brasileiro. Isso mesmo, 3 rodadas onde os times terão que dividir seu foco, suas forças, seus melhores jogadores entre 2 competições. As equipes vão ser obrigadas a usar times mistos, vão ter que poupar titulares em alguma das competições. E aqui entra uma decisão cruel: priorizar o Paulistão ou priorizar o Brasileiro. Se você prioriza o Brasileiro, que tem mais peso nacional, que dá mais dinheiro, que classifica para a Libertadores, você arrisca o rebaixamento no Paulistão. Se você prioriza o Paulistão, prejudica sua campanha no Brasileiro e pode ver suas chances de título indo embora. É uma escolha impossível. Será que esse formato realmente faz sentido para o futebol paulista? A Champions League tem times que podem jogar 2 ou 3 competições ao mesmo tempo sem piscar. Tem elencos com 30, 35 jogadores de altíssimo nível, tem estruturas de treinamento de ponta, tem recursos financeiros praticamente ilimitados. Agora, imagine aplicar isso em um cenário onde os times, mesmo os grandes, têm limitações, onde lesões de 2 ou 3 jogadores-chave podem desestabilizar completamente uma equipe, onde a diferença de investimento entre o primeiro e o 16º colocado é astronômica. E aqui está a verdade que ninguém quer falar. Esse formato favorece o caos, favorece o imprevisível. E sabe por quê? Porque isso dá audiência, porque isso gera manchetes, porque isso faz as pessoas falarem, debaterem, se envolverem emocionalmente. A FPF sabe que um Paulistão previsível, onde os 4 grandes sempre chegam às semifinais, não gera o mesmo buzz. Mas um Paulistão onde existe a possibilidade real de um gigante cair, onde cada rodada pode trazer uma reviravolta dramática. Isso sim cria uma narrativa que prende a atenção. Mas a que custo? Para os clubes que podem ver décadas de história, de investimento, de trabalho duro sendo colocadas em risco por um formato experimental? Para os torcedores que dedicam suas vidas, suas emoções, seu dinheiro para apoiar seus times e agora têm que conviver com a ansiedade constante de ver seu clube cair em questão de semanas? Com 8 rodadas, não há tempo para recuperação. Se você perde os 2 primeiros jogos, você já está desesperado. Você precisa vencer praticamente tudo o que vem na frente só para não entrar na zona de rebaixamento. E se você tem uma sequência ruim no meio dessas 8 rodadas, acabou. Não há tempo para recuperação. É simplesmente o fim. E pense nas variáveis que podem afetar um time em 8 rodadas. Uma sequência de lesões musculares, tão comuns no início de temporada, uma expulsão injusta em um jogo crucial, um pênalti mal marcado que decide uma partida, uma bola na trave nos acréscimos. Qualquer uma dessas coisas pode ser a diferença entre continuar na elite e cair para a segunda divisão. As consequências financeiras são devastadoras. Um time grande que cai para a Série A2 perde patrocinadores, perde receitas de bilheteria, perde direitos de transmissão, perde a capacidade de atrair e manter bons jogadores. É uma espiral descendente que pode levar anos para ser revertida. Olhe para o que aconteceu com o Santos no Campeonato Brasileiro. Um gigante absoluto que caiu para a Série B e está lutando para se reerguer. E isso foi em um campeonato com 38 rodadas. Imagine se fossem 8 rodadas. O impacto seria ainda mais brutal, ainda mais rápido, ainda mais difícil de processar e reagir. A verdade chocante é que, sob o pretexto de um calendário enxuto, a FPF criou um Paulistão onde a imprevisibilidade reina, e a queda de um gigante é uma possibilidade muito real. Os favoritos podem se ver na Série A2 antes mesmo do campeonato pegar fogo. Isso não é evolução, é uma jogada de risco que pode destruir a temporada do seu time. Você está preparado para ver seu time correr esse risco? Está preparado para a possibilidade de ver algo impensável acontecer? Porque este é o Paulistão 2026, onde tudo pode acontecer, onde os favoritos não têm mais o privilégio da segurança, onde a armadilha está armada e pronta para pegar desprevenidos.
A verdade por trás desse novo formato está aí, clara como água, assustadora como deve ser. E agora que você sabe, não poderá dizer que não foi avisado.